Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 32º encontro. Para Jeremias, capítulo 14, do versículo 11 ao versículo 22. Isso é interessante, antes da gente refletir, que vocês pudessem ler esse capítulo e depois ouvisse a reflexão. O tema vem tratado como uma lamentação litúrgica. Então, esse tema que nós vamos ouvir, ele vem tratado como uma lamentação litúrgica com acentos apaixonados. Capítulo 14, versículo 17 a 22. No colóquio entre Deus e o profeta, se vê ameaça por causa dos falsos profetas que serão castigados. Capítulo 14, versículo 11 a 15. Encontramos a resposta de Javé nessas passagens. Jeremias quer desculpar o povo de Judá. Eles foram induzidos ao erro. Javé não aceitará tal desculpa. A intercessão de Jeremias não terá sucesso. Ouçamos o texto que vamos refletir. Javé me disse: não interceda em favor do bem-estar desse povo. Ainda que façam jejum, eu não ouvirei a súplica deles. Se oferecerem holocaustos e sacrifícios, não terei prazer nenhum com isso. É com a espada, a fome e a peste que eu os exterminarei. Então eu disse: ah, Senhor Javé, os profetas falam. Vocês não verão a espada, não sofrerão a fome, pois eu lhes concederei uma paz perfeita neste lugar. Javé respondeu-me: é mentira o que esses profetas falam em meu nome. Eu não os enviei, não lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles anunciam a vocês visões mentirosas, oráculos vazios e fantasias da imaginação deles. Por isso assim diz Javé: os profetas que pregam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, e afirmam: a espada e a fome não existirão no país, esses profetas cairão pela espada e pela fome. O povo a quem eles pregam ficará jogado pelas ruas de Jerusalém, mortos pela fome e pela espada. E ninguém os sepultará, nem a eles, nem as suas mulheres, filhos e filhas. Farei voltar contra eles o próprio mal que cometeram. Você lhes dirá essas palavras: que meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem parar, pela terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. Se sair para o campo, aí estão os transpassados pela espada. Se entro na cidade, aí está o horror da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem o país e não sabe o que fazer. Javé, será que rejeitastes completamente Judá? Será que sentes nojo de Sião? Por que nos fizeste sem que haja quem nos cure? Por que nos feriste sem que haja quem nos cure? Repetindo: por que nos feriste sem que haja quem nos cure? Esperávamos a paz e nada de bom acontece. Esperávamos o tempo da salvação, e aí está o terror. Nós reconhecemos, Javé, a nossa culpa e a culpa dos nossos antepassados, pois pecamos contra ti.
Mas, por causa do teu nome, não nos abandones. Não humilhes o trono da tua glória. Lembra-te, não quebres a aliança que fizeste conosco. Entre os ídolos vazios das nações, existe por acaso algum que mande a chuva? Ou será o céu que nos dá sozinho a chuva grossa? Não és tu que fazes isto, Javé, nosso Deus? Vamos fazer a nossa leitura. Versículo 11. Javé me disse: não interceda em favor do bem-estar desse povo. Javé diz a Jeremias que não há mais intercessão em favor de Judá. Mas Jeremias vai querer amenizar a culpa do povo. A culpa está nos falsos profetas. O profeta insiste, confessa o pecado do povo e acrescenta 3 argumentos na tentativa de sensibilizar Javé Deus: o nome, o trono, a aliança. Javé novamente rejeita a intercessão, confirma a sentença que já foi dada sem possibilidade de perdão. Versículo 12. Ainda que façam jejum, eu não ouvirei a súplica deles. Se oferecem holocaustos e sacrifícios, não terei prazer nenhum com isso. É com a espada, a fome e a peste que eu o exterminarei. Javé rejeita qualquer manifestação penitencial de Judá. O jejum não servirá para que Javé escute a súplica de Judá, pois não é autêntico, é um jejum vazio. Mesmo que ofereçam holocaustos e sacrifícios, será um culto vazio, uma conversão dissimulada, pois não há disposição e vontade de mudança no povo. O culto está vazio. Este povo só aprende quando passar com o castigo, resultado do abandono da aliança e do culto vazio, um culto penitencial. São todas as consequências da invasão da Babilônia, instrumentos de Deus para a execução da sentença dada pelo povo. Então, qual é o castigo? A espada, a guerra, a fome, consequência da guerra, e a peste como resultado da guerra e da fome. Versículo 13. Então eu disse: Senhor Javé, os profetas falam, vocês não verão a espada, não sofrerão a fome, pois eu lhes concederei uma paz perfeita neste lugar. O profeta Jeremias intercede de novo. Ele faz referência aos falsos profetas, profissionais, que se beneficiam com falsas profecias. Eles, contrariamente a Jeremias, anunciam momentos de paz. Não verão a espada. E também terão fartura, não sofrerão a fome. Serão protegidos por Javé, que prometeu estar em Jerusalém e ser fiel a seu povo. Javé vai conceder paz a este lugar, dizem os falsos profetas. Eles anunciam proteção e segurança. Os chefes e sacerdotes extraviam o povo com falsas promessas e enganam o povo. O problema dos falsos profetas já encontramos no livro do Deuteronômio capítulo 18. Se o povo os escuta e segue, é porque gostam de acreditar neles, que prometem prosperidades. Não há desculpa para o povo. Os profetas falsos são mais culpados, mas o povo se satisfaz com as falsas profecias. Versículo 14. Javé respondeu-me: é mentira
o que esses profetas falam em meu nome. Eu não os enviei. Não lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles anunciam a vocês visões mentirosas, oráculos vazios e fantasias da imaginação deles. Os falsos profetas são artistas do engano. Mas o povo é culpado porque acreditam nas falsas promessas. Os falsos profetas agem como adivinhos, mas não são profetas. Agem como magos de forma tendenciosa. Anunciam visões, oráculos, fantasias, usam o nome de Deus, mas Javé não falou com eles. Deixam bom senso para cair em presságios sem fundamentos. Versículo 15. Por isso assim diz Javé: os profetas que pregam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, e afirmam: a espada e a fome não existirão no país, esses profetas cairão pela espada e pela fome. Os profetas que usavam a profecia como profissão, que andam pregando o oposto que Javé anunciava, eles vão cair pela espada e fome. Terão um fim trágico. Eles cairão pela espada e fome, serão exterminados, desaparecerão, irão morrer. Versículo 16. O povo a quem eles pregam ficará jogado pelas ruas de Jerusalém, mortos pela fome e pela espada. E ninguém os sepultará, nem a eles, nem as suas mulheres, filhos e filhas. Farei voltar contra eles o próprio mal que cometeram. A cólera de Javé, que se derrama aos falsos profetas, também será derramada ao povo. O povo não é inocente. O povo, destinatários da mensagem dos falsos profetas, sofrerão castigo, irão morrer pela fome e espada. E ainda mais, serão pessoas que não serão sepultadas. Uma grande humilhação. Tanto os homens quanto as mulheres, filhos e filhas. O resultado disso é por causa do pecado cometido, de terem acreditado nos falsos profetas e de terem abandonado a aliança. Versículo 17. Você lhes dirá essas palavras: que meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem parar. Pela terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. O profeta deverá transmitir as palavras de Javé contra seu povo. Não tem mais possibilidade de perdão. O povo é dissimulado. Jeremias irá ao povo relatando o seu sofrimento. O profeta vai reagir com dores e lágrimas à mensagem do Senhor. Ele que intercedia pelo povo junto a Javé. Já que o profeta se recusa a ameaçar, que chore então publicamente. Será um pranto impotente, nada se pode fazer. Seu pranto será a profecia da desgraça que virá de forma irremediável. Existe uma outra leitura possível. O pranto não é do profeta, mas o pranto é de Javé, que deverá trazer a desgraça a seu povo. O próprio Javé Deus sofre ao ver seu povo esmagado. As duas leituras são possíveis. A ferida de Judá não tem cura. Versículo 18. Se saio para o campo, aí estão os traspassados pela espada. Se entro na cidade, aí está o terror da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem o país e não sabem o que fazer. Não tem onde escapar. Os combatentes que saem no campo para defender o país morrem
fora da cidade, em batalha. Morreram pela espada. Os que ficaram protegidos pelas muralhas da cidade morrem de fome. Ninguém escapa. Os falsos profetas que anunciavam que Javé não falou, e os sacerdotes dissimulados não sabem o que fazer. Ficam desnorteados como barata tonta. Pois predizia uma coisa que Javé não disse, mas aconteceu outra totalmente diferente. Versículo 19. Javé, será que rejeitastes completamente Judá? Será que sentes nojo de Sião? Por que nos feriste, sem que haja quem nos cure? Esperávamos a paz e nada de bom acontece? Esperávamos tempos de salvação e aí está o terror? Os sacerdotes, os profetas, o povo que acreditavam na segurança, agora dirige a Javé questões querendo entender por que Javé não mais defende seu povo. Será que rejeitaste completamente Judá? Uma pergunta de dissimulados, que esquecem o que fizeram. Eles se achavam invencíveis. Javé não iria permitir que o lugar sagrado fosse destruído. Afinal, Javé é fiel à aliança e ao lugar santo, o templo em Jerusalém. Eles não são capazes de perceber a gravidade de suas ações. Se julgam inocentes. Será que sentes nojo de Sião? Com essa pergunta, querem comover Javé, que escolheu e amou seu povo. Mas o que eles fizeram não tem desculpa. Nenhum argumento agora é capaz de mover Javé, porque foram eles que romperam a aliança, não Javé. Por que nos feriste sem que haja quem nos cure? Agora não adianta recorrer aos ídolos, deuses, que eles confiavam. Eles não têm compromisso com o povo de Javé. Eles agora se fazem de desentendidos. Acham normal terem servido outros deuses. Esperávamos a paz e nada acontece. Esperávamos tempo de salvação e aí está o terror. A confiança que tinham foi agora abalada. O que esperavam não aconteceu. Nem a paz veio, mas veio o terror, a guerra, a destruição, a derrota. Versículo 20. Nós reconhecemos, Javé, a nossa culpa e a culpa dos nossos antepassados. Nós pecamos contra ti. Depois da guerra, do terror, é que o povo toma consciência do que fizeram. Só depois da derrota é que o povo de Deus tomou consciência do seu erro. Eles confessam seus pecados, mas a justiça já foi feita, a sentença já foi dada. Os babilônios venceram, destruíram o país. Versículo 21. Mas por causa do teu nome, não nos abandones, não humilhes o trono da tua glória. Lembra-te, não quebres a aliança que fizeste conosco. Novamente a súplica do povo. Não é Javé aquele que quebrou a aliança. Foi o povo de Judá, cultuando os deuses, divindades, traindo Javé. O nome é também a fama, a honra. Em razão da tua honra, Javé, e de tua fama, que Javé não abandone seu povo. Mas foi o povo que abandonou Javé. Foi o povo que quebrou a aliança. O trono da glória ficava no templo. Javé se sentava em cima dos querubins na arca. O povo, para se justificar, distorce as coisas.
Coloquem em Javé a responsabilidade de que está acontecendo e não voltam para perceber que quem rompeu a aliança foram eles. Versículo 22. Entre os ídolos vazios das nações, existe por acaso alguém que mande chuva? Ou será o céu que nos dá sozinho a chuva grossa? Não és tu que fazes isso, Javé nosso Deus? Em ti nós esperamos, porque és tu que fazes tudo isso. Agora, se volta à questão da seca e da chuva, e sua relação com o agir divino. Os ídolos, deuses das nações, são nada, são vazios. Não podem manter a chuva. Javé é autor da natureza, criador da natureza, da chuva, que rega o solo e faz o solo produzir. É Javé quem dá a chuva, que sela a aliança e estabelece seu trono no templo. É também Javé quem envia castigos e os controla. O profeta só pode orar. E mesmo diante da realidade triste que encontra, a situação do povo de Deus, o profeta, mesmo assim, espera em Javé. Então, esse é o nosso texto que nós refletimos sobre o profeta Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.